Agora a gente vai falar de uma estratégia que consegue limpar o principal problema, tanto para day trader como para swing trader, que é o aspecto emocional. Quem nunca imaginou, né, criar um robô que pudesse operacionalizar nossa estratégia, tirar todo o efeito emocional e colocar apenas o racional, e a gente pode se dedicar a outras coisas, né? Isso é possível, embora no Brasil seja muito embrionário, né? Se a gente comparar com o mercado norte-americano, onde a indústria de robô trading já é gigantesca, 4 dos 7 maiores hedge funds norte-americanos são fundos quantitativos, e aqui no Brasil, menos de 0,1% do patrimônio dos fundos quantitativos representa o patrimônio total da indústria de fundos. Mas se deu certo nos Estados Unidos, é questão de tempo de chegar aqui no Brasil, né? Pelo menos é o que tudo indica no mercado financeiro, quando as coisas demoram um pouquinho mais para chegar aqui. E hoje a gente tem 5 dos maiores especialistas em estratégias com robôs, que vão dar uma verdadeira aula de como automatizar seus investimentos, tirar o aspecto emocional e deixar apenas o racional na hora de operacionalizar os seus investimentos. Então, eu gostaria de chamar aqui ao palco do Master Trader Brasil, Fabiano Oliveira, Edson Júnior, Sushon Wei, Leonardo Conegundes e o Rodrigo Malacati. Pode subir. Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Bom, gente, prazer estar aqui batendo esse papo com vocês aqui no Master Trader sobre robôs. Eu sou Fabiano Oliveira, sou da Algo Trade Algoritmos. Eu vou falar para vocês um pouquinho nesse início de conversa sobre a história dos robôs, como que a gente chegou até aqui. E o que o robô pode mudar na sua vida como trader, tá? O que ele já mudou e o que ele ainda pode mudar na sua vida como trader, tá? A gente iniciou, o trader pessoa física, ele iniciou no Brasil lá mais ou menos no começo dos anos 2000, 2003, 2004, não lembro exatamente a data, quando a gente teve o home broker, tá? O home broker ele permitiu que as pessoas físicas conseguissem operar na bolsa das suas casas, utilizando uma conexão com a internet. Isso mudou todo o jogo. Isso permitiu com que qualquer pessoa pudesse, da sua casa, comprar e vender ativos de renda variável, comprar e vender ações. E essa foi, na minha opinião, a principal revolução que a gente teve no mercado em termos de renda variável na pessoa física, tá? Só que naquela época, ali, mais uma vez, 2003, 2004, 2007, 2008, a grande crise de 2008, muita gente começou a operar ali, a gente tinha um perfil diferente de trader. Tá? O perfil de operação era diferente. Por que acontecia? A gente operava por home broker, como eu falei para vocês. A ferramenta principal era a análise técnica. Então, a gente utilizava para operar indicadores de análise técnica, que são indicadores que estudam basicamente o preço, né? Esses indicadores, vocês devem conhecer aí a grande maioria, médias móveis, IFR, MACD, etc., eles são utilizados há muito tempo. E a gente não teve, desde então, uma grande revolução nas estratégias. Por que isso? Imagina um trader lá em 2008, 2009... como que esse cara operava? Eu operava naquela época, eu já opero há mais de 10 anos, então passei por aquela fase de operação. Então a gente operava com 8 monitores, 10 monitores, 3 computadores, enfim. E o trader era um cara que tinha na sua frente 80 gráficos diferentes. Então ele operava acompanhando o índice, acompanhando o dólar, acompanhando o Petrobras, acompanhando o Vale, acompanhando, enfim, vários tempos de vários ativos. Então você tinha Petrobras no gráfico diário, Petrobras no gráfico horário. E você tinha nesses gráficos os indicadores, evidentemente, com uma estratégia de operação. Só que as estratégias, elas eram em sua grande maioria simples, por uma razão prática. Se você utilizava média móvel, um exemplo, com MACD e IFR, já imaginou você olhar isso em 80 ativos diferentes?
a nossa capacidade de processamento dessa quantidade de informação ela é muito limitada. Tá? Então, acabava que a nossa capacidade de operação era muito limitada. E a gente precisava de uma nova revolução no mercado de renda variável para permitir a evolução dessas estratégias. Tá certo? Então, foi assim que o trader iniciou. Era um cara que ficava observando aquele monte de gráfico, aquele monte de tempo, o dia todo sentado. Já tinha, na época, as salas de ações. Então, você entrava na sala de ação, de repente, hoje tive um problema no trânsito, atrasei, enfim, levando meu filho na escola, chegava no mercado às 15 para as 11. Perdeu a abertura do mercado. Aí chegava, e aí, pessoal, como é que foi o dia? O dia foi sensacional, a gente ganhou um monte de dinheiro hoje, comprou isso, vendeu aquilo, e você ficou de fora. Por outro lado, você ia lá, estudava, fazia vários cursos de análise técnica, desenhava uma estratégia, e na hora de executar, você não conseguia executar, porque na hora em que você levantou para tomar uma água, o ativo deu entrada e você perdeu. Ou você simplesmente não conseguiu acompanhar aquele monte de informação. Então, o trader naquela época, ele era um cara extremamente despreparado para operar o mercado, até porque ele não tinha ferramenta, tá certo? E como todo trader iniciante, ele também era indisciplinado. Então, é um cara que não sabe lidar com o risco, ele não sabe fazer a gestão correta do risco. É um cara que fica muito confiante quando está perdendo que o ativo vai voltar, que o preço vai voltar, e fica muito desesperado quando está ganhando. Eu não me enganei, não, é isso mesmo. Então, o cara ele comprou uma ação, a ação caiu, ele fica tranquilo que o preço vai voltar e compra mais um pouco. Ela cai mais um pouco, ele fica tranquilo e compra mais um pouco ainda. Quando ele está ganhando, ele fica nervoso de ver aquele ganho, fica morrendo de medo de fazer daquilo voltar e acaba zerando a sua posição. Então, esse era o perfil do cara daquela época, do cara que começou a operar. Operar renda variável, então, lá naquele momento, era uma experiência muito frustrante. Certo? Então, a gente começava, fazia cursos, aprendia, desenvolvia análises e a gente não conseguia executar isso de forma precisa. A capacidade de processamento dos robôs, ela veio para mudar tudo isso. Certo? Então, um robô é qualquer software, é um software que ele tem uma capacidade de processar uma grande quantidade de informação e ele tem a capacidade de automatizar as ordens que você envia. Então, ou seja, você define uma estratégia, eu vou comprar quando isso acontecer e vou vender quando aquilo acontecer. E vai ser executado, esteja você em frente ao computador ou não. Certo? Então, com isso a gente resolve vários problemas, mas o maior deles que é o problema da disciplina. Tá certo? Então, o cara que usa um robô, ele não precisa ser disciplinado, porque o robô é disciplinado. Ele programa uma estratégia e a estratégia vai ser executada exatamente da maneira com que ele planejou, da maneira com que ele previu. Tá? Então, o robô consegue acompanhar vários tempos gráficos. Se eu quiser programar um robô, por exemplo, com 15 indicadores diferentes, operando em 5 tempos gráficos, eu programo e ele vai executar. Então, ele consegue processar essa quantidade de informação com uma capacidade muito superior a capacidade de uma pessoa, a capacidade de um trader operando na mão. Tá? A disciplina na execução, que eu já falei para vocês, é uma coisa sensacional, porque é exatamente aquilo que você planejou. Então, se você planejou sair tendo 3% de ganho, ele não vai sair com 1% porque ele fica ansioso. Ele não vai sair com 1,5% porque o mercado voltou um pouquinho, ele vai buscar os 3%. Então, você consegue planejar e você consegue executar. Tá? Além disso, a gente tem ferramentas de semi-automatização, tá? Que são coisas que são ferramentas que me chamam muita atenção. Então, o robô ele não precisa necessariamente ser um cara que opera automaticamente por você. Então, o cara que opera na mão, o cara que opera utilizando o home broker, o que ele faz? Ele vai lá e dá uma ordem de compra. Imediatamente ele vai para o histórico de ordens, vê se executou, vê o preço que executou. Aí ele precisa ir lá e calcular o stop. Depois ele precisa ir lá e cadastrar o stop. Aí, se você vai utilizar uma realização parcial, você tem que cadastrar a ordem. Se você vai colocar alguém, você tem que cadastrar alguém. E assim vai. Então, você perde muito tempo fazendo isso, e as ferramentas de semi-automatização, como as boletas que a gente tem por aí, tem a boleta Turbo que a gente produz, tem a boleta Delta que o Malacari produz, que a Delta produz. Enfim, isso facilita muito a vida do trader, porque permite que ele tome a decisão e todo o resto seja automatizado. Então, a decisão de compra continua na mão dele. É ele que decide quando comprar e quando vender. Só que todo o resto
vai ser executado automaticamente pelo robô. Então, ele não precisa mais calcular o ponto de equilíbrio, ele não precisa mais ajustar stop, ele não precisa mais cadastrar a ordem RP, não precisa mais cadastrar a ordem gain, enfim, tudo isso vai ser executado automaticamente pelo robô. E isso faz uma grande diferença. A gente tem também a possibilidade de backtest. Tá? Então, quando a gente operava na mão, a gente não tinha informação, a gente não tinha dado. Para você conseguir aí um histórico do mercado, um histórico de qualquer ativo aí de 3 semanas, de 4 semanas para frente, era um parto, era a coisa mais difícil do mundo. E uma vez que você conseguia, era muito difícil tratar, porque tinha que tratar isso tudo em Excel. Então, a gente tratava em Excel, montava a estratégia, mas na hora de executar não tinha para onde executar. Com os robôs, você pode planejar a sua estratégia e, em poucos minutos, rodar um teste para ver como que ela teria performado nos últimos 3 anos, em qualquer período, qualquer tempo. Então, eu tenho uma estratégia scalper, eu queria ganhar ali 3 pontinhos no dólar, arriscando 1,5 ponto, usando o indicador X, enfim. Programa isso no seu robô e faz um teste e vê como que isso aconteceu nos últimos 3 anos. Imediatamente, sem perder um centavo, você vai descobrir se sua estratégia funciona ou não. Isso é uma grande revolução para quem opera qualquer tipo de estratégia. Você poder testar aquilo que você quer fazer antes de você fazer. Certo? E, além disso, ele permite também, os robôs permitem que pessoas que não tinham tempo para operar, passem a operar. Tá? Então, a grande maioria dos traders, ou uma boa parte deles, também tem outras funções. Então, o cara é médico, o cara é advogado, o cara trabalha numa empresa, enfim, e ele opera na bolsa, ele é trader. Como é que ele faz para gerenciar o tempo dele? Então, entre uma tarefa e outra do trabalho, ele vai fazer uma análise, mandar uma boleta e fazer uma operação. Então, o robô ele permite que você faça isso, ele permite que você consiga administrar o seu tempo como trader, fazendo outras tarefas, porque ele faz as operações aí de forma automatizada. Tá? Então, o que muda na vida do trader utilizando um robô? A primeira situação que me vem na cabeça é a capacidade de você operar múltiplos ativos em múltiplos mercados utilizando múltiplas estratégias. Então, assim, você consegue trabalhar, por exemplo, no dólar, ou no índice, ou qualquer outro ativo que você deseja operar. Você pode não utilizar uma estratégia. Você pode utilizar 10 estratégias diferentes. Você pode usar uma estratégia para tendência, você pode usar uma estratégia para consolidação, você pode usar uma estratégia de contra-tendência, e tudo isso pode rodar junto. Tá certo? Então, o trader ele não é mais aquele cara que tem uma estratégia e fica o dia inteiro sentado olhando 80 ativos, esperando que aquela estratégia dê um ponto de entrada. Ele pode utilizar 10 estratégias, ele pode utilizar 15 estratégias, em 40 ativos diferentes, em mercados diferentes, porque ele tem uma capacidade de execução muito maior do que ele tinha antigamente. A análise, então, ela passa de subjetiva, ela passa para objetiva. Então, quem nunca fez uma análise, quem nunca montou uma estratégia de qualquer indicador, e quando chegou na hora, olhou para o ativo e pensou, mas está muito esticado esse negócio, não vou comprar agora. Então, isso é uma análise subjetiva. Isso prejudica a nossa operação. A análise através de robôs, ela se torna muito mais objetiva. Então, você define o que você quer, você planeja, você testa, você programa, e ela vai ser executada exatamente como você planejou. Então, a gente muda o foco da análise para uma análise subjetiva para uma análise mais objetiva, o que, obviamente, te dá uma probabilidade muito maior de ter uma taxa de acerto superior. Tá? E, obviamente, com tudo isso, você tem aí mais tempo livre, você tem menos estresse e você tem mais chance de ganho, uma vez que você não está dependendo da sua capacidade de processamento, da sua capacidade de observar as coisas e de executar as ordens. Tá? A gente tem vários tipos de robôs no mercado, tem robôs estatísticos, tem robôs que operam com análise técnica, tem robôs que operam fluxo, tem portfólio de robôs, enfim. Os colegas vão falar um pouco mais para vocês desses outros assuntos aí. Bom,